Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25, os que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisto, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio dos profetas. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e a chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. E quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. No entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e ele lhe deu o nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nesta manhã. E agora? E agora? Talvez essa pergunta já tenha passado na cabeça de muitas pessoas aqui. Diante de uma notícia que você não esperava. Diante de um resultado que você nunca imaginou que poderia acontecer. E agora? O que eu vou fazer? A Bíblia, ela, para nós, é a palavra de Deus. A Bíblia, para nós, ela foi inspirada por Deus, o qual usou os seus autores para que as Escrituras fossem escritas segundo a vontade de Deus. A Bíblia chegou até nós diante de muitas perseguições, dificuldades, e hoje continua sendo o livro mais lido, mais vendido, o livro que tem o poder de transformar a vida de pessoas, de culturas e de nações. E para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Quando ela diz que Maria concedeu Jesus virgem, cremos pela fé nisso. Mas e agora? Eu acredito que José esteve entre duas realidades, entre a razão e a fé. José estava noivo de Maria, próximo a casar, e imagine você, ele recebendo uma notícia de que ela está grávida. Como assim? Você é minha noiva? Nós vamos casar daqui a alguns dias, alguns meses, e você se encontra nesse caso? Como assim? E todos nós sabemos, segundo a lei dos judeus, Deuteronômio capítulo 22, versículo 24, vai falar sobre isso. Uma mulher que era pega em adultério, ela poderia ter sido apedrejada. José, diz o texto, tenta de alguma forma poupá-la, porque ele vai tentar romper com o casamento às escondidas, e diz o texto bem claro, para não a expô-la, para não deixá-la ela em evidência, porque com certeza José amava Maria, e ele, como amor por essa sua esposa, quis de alguma forma preservá-la da vergonha e da própria lei da época. Se uma mulher fosse pega em adultério, e no caso ela se engravida, não de José, porque não teve relação com ela, ela poderia estar debaixo da lei e ser apedrejada, tanto ela como a criança. Mas José então resolve absorver essa notícia como uma bomba que cai sobre a sua cabeça. Nós estamos acostumados a ler esse texto, né? Lemos esse texto com muita naturalidade, fazemos encenações de Natal com muita naturalidade, falamos sobre ele com muita tranquilidade, mas José ouve a notícia que a sua noiva está grávida, e ele não tocou nela, e diz que não tocou nela até a criança nascer. E quando nós lemos esse texto, se nós fôssemos contextualizar com hoje, qual seria a reação hoje? Se qualquer probleminha, os divórcios estão pipocando para tudo quanto é lado, se qualquer diferença de gosto, de cor, já é motivo de separação. Imagine uma notícia como essa de José, saber que sua noiva estava agora grávida. E agora? Às vezes nós ficamos travados quando problemas acontecem. O desemprego chega, e agora? Quando o laudo médico nos diz que há uma doença grave que temos que tratar, e agora?
Inclusive, nós somos solidários a todos os irmãos que estão lutando nesse momento, membros da nossa igreja, contra algumas doenças. Alguns irmãos que estão lutando contra o câncer, alguns irmãos estão lutando contra outras doenças. Quero dizer a todos vocês que a igreja permanece orando constante pela vida dos irmãos e nós cremos pela fé que milagres irão acontecer para a glória do Senhor. Mas e agora? Muitas notícias que caem sobre a nossa cabeça deixam a gente sem chão. Imagina você perder um filho, perder alguém que você ama, um casamento que você imaginava, um investimento de tanto tempo, de repente há uma notícia, há uma traição, há uma separação, há um motivo que tem que romper com todo aquele sonho que foi planejado, aquele vestido bonito, aquela lua de mel tão romântica, quantas cartas foram trocadas de amor, mas agora a notícia vem, e agora? E agora? O pior momento da vida de José foi esse filho. O pior momento da vida de José foi esse filho. Porque José estava com certeza planejando alguma coisa, sonhando com esse casamento, havia ali um enlace entre famílias, havia ali compromissos de família, de nome de família, existia lei, existia tanta coisa, e José agora estava vivendo o pior momento da sua vida, em que ele recebe a notícia que a sua noiva está grávida. E Maria, eu acredito até tentando justificar, olha, eu não sei, o Espírito Santo apareceu e disse que o verbo estaria no meu ventre, e eu imagino, quando a gente lê o texto, a gente tem que tentar se transportar para aquela realidade. Maria, sentada na mesa, na hora do café, tentando explicar, ó José, eu estou grávida. E José, como assim? Da onde é isso? Isso não é normal. Como é que você me dá uma notícia dessa? E Maria tentando de alguma forma dizer, um anjo apareceu e me disse que é o verbo, é o próprio Deus que vai estar no meu ventre. E José tentando entender aquela realidade ali, aquele contexto. E agora? O que fazer? Deus muitas vezes trabalha conosco, irmão, fora do nosso padrão. Muita gente acha que Deus tem um padrão para tratar com a gente. Não, Deus tem um padrão dele para tratar com a gente. Ele trata com a gente de forma diferente. Ele trabalha com cada um de uma forma. Às vezes com alguns é abrindo porta, às vezes com outros é fechando porta. Deus trabalha com a gente muitas vezes na abundância das vitórias, mas às vezes Ele trabalha conosco no caos, na dificuldade, lá no ventre de um peixe, quando nós desobedecemos, como Jonas. Ele trabalha conosco muitas vezes como Elias, pedindo, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, quer tira a minha vida, porque eu não estou aguentando mais essa realidade, essa perseguição, esse problema. Deus trabalha conosco de alguma forma, quando temos notícias ruins, dificuldades. Muitas vezes nós pensamos que é tempo de terminar a faculdade, aí chega o momento de trancar a faculdade. Muitas vezes nós estamos agora pensando em investir no negócio, e vem a pandemia, e eu conheci um empresário que investiu 500 mil para abrir uma escola. Ele abriu a escola em um mês, no mês seguinte veio a pandemia, no início do ano. E ele perdeu tudo que ele tinha investido. Muitas vezes as coisas acontecem e nós ficamos pensando que é o nosso padrão, mas não é. O padrão de Deus é diferente de nós. Ele trabalha conosco de uma forma diferente. O Covid chegou, fechou tudo. O seu casamento pode ter estado bem até certos anos, mas depois começou a desandar. E agora, situações acontecem, dificuldades acontecem. Deus, diz o texto na palavra, que na plenitude do tempo, Deus fez coisas para que revelasse o seu Filho. Ou seja, quando chegou a plenitude do tempo, ou seja, no momento certo, no momento exato, naquele dia, naquela hora, era a hora da revelação. Talvez não fosse o pensamento dos discípulos, ou quem sabe até de Maria, não seria agora, ou de José. Por que esse filho vem agora? Antes do casamento? Para me expor, para me envergonhar? Para eu levar todo tipo de piada quando eu for para o encontro de família? Como é que agora faz? Maria vai ser apedrejada. Porque se esse filho não é meu, ela traiu. E se ela traiu, ela cometeu um delito. E a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E diz o texto que José, tentando poupá-la, guardá-la, tenta desfazer o casamento de uma forma que não fosse exposto. Talvez chamando um ou outro aqui da família, ó, aconteceu um problema aqui, fica entre a gente, cada um vai para o seu lado e nós vamos tocar a nossa vida.
para que ela não seja apedrejada, para que a família não seja envergonhada, para que as coisas não aconteçam. Mas eu acredito que na cabeça de José devia estar o seguinte: como é que pode isso? Que notícia é essa? Que chega de uma forma sem eu nunca ter imaginado isso. Uma notícia que chega de uma forma que eu agora não sei mais o que fazer. Deus faz coisas que a gente às vezes não entende. Deus nos coloca e Deus às vezes nos tira de certas posições que só vamos entender lá na frente. Eu já vivi algumas realidades, já tive perdas. E quando eu parei para pensar, hoje eu entendo por quê. Foi o melhor. Talvez naquele tempo não era o melhor, não era o certo. Talvez estava planejando algo e Deus puxou, não é esse caminho que eu quero. E hoje eu entendo claramente qual é a vontade de Deus. Mas José estava entre a fé e a razão. Entre a razão de ser alguém que foi traído e a sua fé naquilo que Maria estava dizendo. Estava entre dois balanços, o que fazer agora? Salmo 112, versículo 7 diz assim: não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. Quantas notícias ruins chegam para nós todos os dias? Ou quem sabe se não chegou, pode chegar amanhã, Deus queira que não, mas se chegar, você precisa fazer essa pergunta: e agora? E baseado na vida de José, eu quero te dar alguns conselhos para que você possa lidar com os dias maus, com os dias difíceis, com os rumores que possam chegar. Esse choque inconveniente acontece em nossa vida. É um choque. É algo que nos abate. Deus faz assim muitas vezes para provar a nossa fé. O que te traz aqui nessa manhã para adorá-lo? É o que Ele pode fazer por você, a sua religiosidade? Ou porque você tem que vir porque é domingo? O que te traz aqui são as circunstâncias de bênção e vitória em sua vida? Ou independente das circunstâncias? Tiago vai dizer: tem motivo de grande alegria passares por tribulações. E essa visão é que Deus muitas vezes vai trabalhar no nosso coração, porque é a provação, é a dor, é o calor do problema, é que purifica a nossa fé. O ouro, ele é purificado pelo fogo. E muitas vezes o nosso culto não pode ser apenas a estética da música, da adoração, da imagem, da iluminação. Ela precisa ser os nossos corações. O que nos trazem aqui? O que nos traz aqui? O que faz você sentar na escola bíblica dominical, vir ao culto, entregar o seu dízimo, levantar sua mão, glorificar a Deus, orar? O que te faz fazer isso? O que te motiva a fazer isso? E porque se formos pensar aqui, cada um aqui vai talvez conte um problema numa área. Pastor, eu estou vivendo essa realidade. E eu posso até me assustar. Nossa, Deus tem misericórdia. Mas é exatamente isso que nós precisamos tirar da vida de José. Diz o texto que José vai dormir. E ele vai dormir pensando. Alguém aqui já conseguiu dormir preocupado com alguma coisa? É difícil dormir preocupado. É muito difícil. Você rola para um lado, rola para o outro, levanta, vai beber água, volta, liga a televisão, bota um fone de ouvido, liga o celular, o relógio não para de rodar, já está amanhecendo, você tem que trabalhar e você não consegue fechar os olhos, porque a preocupação não te deixa dormir. E é o que nós podemos ver aqui, que José vai dormir pensando. Acho que esse sono demorou um pouco, porque esse sono demorou um pouco para acontecer, porque eu acredito que ele estaria com a sua cabeça cheia de decisões para tomar. O que eu vou fazer agora? E agora? O que eu resolvo? E a gente vive assim. Casa, não casa? Vai para o emprego ou não vai? Fica na igreja ou não fica? Compra ou não compra? Vai para frente, vai para trás? Nós temos momentos de decisão todo o tempo. Mas agora José está com a sua cabeça quente. Mas o texto diz que Deus busca José no sono. E sabe por que Jesus busca José o Espírito Santo de Deus busca José no sono? Porque é o momento que ele está parado. E um erro que acontece conosco, quando a gente quer resposta, a gente fica andando de um lado para o outro. A gente fala para um, fala com o outro, fala com um, fala com o outro, corre para aqui, corre para ali, vai para cima, vai para baixo, grita com um, chateia com um, briga, chora, lamenta, canta, e vai. E às vezes nós esquecemos de uma coisa: parar para ouvir exatamente o Espírito Santo de Deus. E quem não para ouvir o Espírito Santo de Deus dá cabeçada na vida, anda no deserto, não acerta a caminhada. Quem não escuta o Espírito Santo de Deus, não para ouvir, não pede orientação, bate de cabeça no muro.
A vida não consegue engrenar, porque ele não consegue sossegar, ele não consegue deixar nas mãos de Deus, ele não consegue deixar que a sua caminhada avance, ele quer fazer segundo o seu pensamento. Não, é do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor. E a gente sabe muito bem o texto, que caminhos com o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Pode ser bom agora, mas o seu fim não é. Mas eu quero agora começar a falar com você 2 conselhos, para que você possa entender os propósitos de Deus para a sua vida. Primeiro, ouvir a voz de Deus. Salmo 16, 7 diz: louvarei o Senhor que me guia, mesmo à noite o meu coração ele me ensina. E é exatamente o que está acontecendo com José. Ele está dormindo e Deus está trabalhando com ele. Ele está de olhos fechados e Deus está ali trabalhando com ele. Ele está descansando, parou de correr, ele está exatamente recebendo. E diz o texto que o anjo lhe apareceu e diz para ele: José, toma Maria, tranquilize seu coração, fica preocupado não. Fica preocupado não, porque eu estou nesse negócio aí, isso aí eu estou fazendo. Eu que estou resolvendo. E o que a gente precisa entender é que bastou José ouvir a voz de Deus para colocar tudo no lugar. Só bastou ele parar para ouvir Deus, ele parou de olhar o vizinho, ele parou de ver o que o irmão está falando, ele parou de ficar buscando conselho pelo telefone, pelo WhatsApp, ele só parou para ouvir o que Deus está. E diz o texto que tudo foi para o seu lugar. Muitas vezes as coisas não fazem sentido para nós. Parece que está tudo dando errado, as coisas não estão caminhando, mas é diante disso que Deus age. A agenda de Deus, irmãos, não é a nossa. Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes ele nos leva para uma outra situação que você pensa, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas lá na frente você vai entender. E Deus, quando você olha no Novo Testamento, o Velho Testamento, você vai ver cada coisa estranha. Uma vara que vira uma serpente. E aquilo ali foi um sinal de Deus. Às vezes você para pensar, um irmão que é vendido, e esse próprio irmão que é vendido é a solução da fome. Porque, logicamente, alguém ser vendido pelos seus irmãos é um caos. Mas o caos virou bênção. E é por isso que muitas vezes os problemas que nós vivemos, nós temos que descansar exatamente no Senhor, porque é no caos que Deus trabalha. Eu não sei onde eu estou, eu não sei o que eu estou fazendo, mas se o Senhor está no controle, eu vou, eu sigo, eu caminho. E se a gente pensar assim, a gente vai descansar mais. Deus curou José da sua dúvida durante o sono. O seu coração estava abatido. Pare de procurar o porquê. Entenda o para quê. Porque Deus quebra às vezes o vaso para fazer de novo. Deus às vezes mexe com as nossas estruturas, tira o nosso orgulho, a nossa vaidade. A gente é muito vaidoso, a gente é muito autossuficiente. Nós nos julgamos e queremos ser melhor do que o outro, isso não nos leva a lugar nenhum. Essas coisas precisam estar dentro do nosso coração. Muitas vezes a cara da falência, a perda, o fracasso, mas Deus continua trabalhando com a sua vida. Deus continua cuidando de você. E José está agora num sono, recebendo um recado. Olha, toma Maria como sua esposa, porque sou eu que estou agindo isso aí. E bastou apenas uma palavra de Deus na vida de José para que ele colocasse as coisas no lugar. Eu fico imaginando depois de um tempo, José, já mais velho, Jesus curando leprosos. Claro que isso não está no texto, eu vou fazer aqui uma transposição do meu pensamento para aquele tempo. Eu fico imaginando José sentado na beira da sua loja lá de móveis, e ele vendo Jesus passar, e aquela multidão atrás dele. Aí eu penso José falando assim, esse menino aí era um problema para mim. Esse menino aí, ele era a minha vergonha. Eu imagino José vendo Jesus multiplicando, curando, e ele parando para pensar, esse garoto aí foi a minha dor de cabeça, porque veio uma notícia quando não podia vir. Ele olhando aquele filho, curando cegos, leprosos, e entre o medo, entre a razão e a sua fé, porque a sua razão levava a outro pensamento, fui traído,
e a sua fé fazia com que ele acreditasse o que Maria estava dizendo. A gente precisa pensar duas coisas aqui, irmãos. A gente tem que ouvir a voz de Deus. Mas entre o medo e a fé, fica com a fé. Está difícil, está complicado, eu tenho medo, eu estou preocupado, eu não sei se vai dar certo. Entre o seu medo e a sua fé, fica com a fé. Entre a sua dor e a adoração, fique com a adoração. Fique aos pés do Senhor. Fique com o Senhor. Jesus ficou com Maria, José ficou com Maria, José ficou com Maria, exatamente porque ele ouviu a voz de Deus. José não falou mais nada no texto. Você vai ver os evangelhos, José desaparece. Ele não tem mais participação, a coisa caminha. Ele não é mais o artista, o foco principal. Agora é Jesus e seus discípulos e os milagres. Mas José teve um papel fundamental. No momento em que tudo caiu sobre a sua cabeça, a notícia era ruim, e agora? Ele ouve a voz de Deus. E a voz de Deus foi suficiente para colocar as coisas no lugar. Na sua vida você precisa ouvir a voz de Deus. Para onde Deus está te levando e o que o Deus quer de você. Porque quando você ouvir realmente a voz de Deus, toda a confusão, todo o embaraço, todo o medo, tudo aquilo que é dúvida vai se concretizar, é real. E as pessoas não vão entender. Mas você vai estar debaixo da voz de Deus. É Deus que me mandou fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Mas como você vai fazer isso? Você não pode agir assim. É isso porque eu ouvi a voz de Deus. E a voz de Deus traz paz, traz tranquilidade. Porque diz o texto que depois que ele ouviu o anjo, ele recebeu Maria e tudo voltou ao seu lugar. É difícil receber não de Deus, é difícil. Nós queremos trabalhar em algum lugar e recebemos a porta fechada. Nós queremos fazer alguma coisa na obra de Deus e Deus diz, ainda não é agora, calma, espera. E isso é algo muito interessante, porque diz o texto que Jesus, quando era pequeno, ele debatia com os sábios da lei. Mas o seu ministério só começou com 30. Há um tempo de amadurecimento, não é só a idade, experiência. E às vezes eu fico muito preocupado quando eu vejo gente que não tem vida ainda madura na fé, se transformando em líder e querendo guiar outros. E isso é algo que a gente precisa pensar, porque não é só conhecimento teológico, não é só idade. Você pode ser uma pessoa até madura, de 30, 40 anos, mas não tem experiência nenhuma com Deus. E eu vi esses dias uma associação pastoral em que eles dataram a data do pastor para ser escolhido com 47 anos. E eu não tenho nada com quem tem 47. Isso aí não é a questão. A questão é, qual a sua experiência com Deus? Precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos entender a voz de Deus. Precisamos saber exatamente qual é o propósito de Deus para a sua vida. E segundo, para a gente poder fechar, deixar o seu futuro com o Senhor. José não entendia, mas ele resolveu continuar. José ouviu o anjo, toma Maria, tá bom, é assim que é para ser, então vai ser. Ele deixou continuar, e diz o texto que ele só teve Maria em seus braços depois que a criança nasceu. Ele ainda viveu com ela, caminhou com ela alguns meses, mas só teve realmente um enlace depois que a criança nasceu. Ele esteve em obediência. Ele não parou, ele foi em frente. Vamos em frente então. É assim que tem que ser, então vai ser assim. É desse jeito, então ergue a cabeça, avança. Ele não desistiu, seguiu o plano, seguiu o projeto. Isso é entregar o caminho ao Senhor. Nós queremos fazer planos, queremos colocar as coisas do jeito que nós queremos, e às vezes nós cantamos aqui porque Deus é fiel, Deus é bom, e a gente esquece de consultar a Deus. Nós só consultamos a Deus quando o caldo entorna, quando a porta arrebenta, quando tudo se quebra. Aí nós vamos até Deus. Agora eu vou fazer campanha, vou fazer oração, vou estar mais presente na igreja, e nós esquecemos de colocar o nosso caminho. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Foi o que José fez. Então, tá bom, é para tomar Maria, eu vou seguir o plano. Eu não entendo muito, eu não estou sendo muito, mas eu vou seguir, eu vou cuidar dessa criança, eu vou estar com ela, eu não vou expô-la, eu vou estar caminhando com ela. Você não sabe o que realmente o Senhor vai fazer na sua vida. Você pode ter um plano, mas você não sabe o que Ele vai fazer. A nossa vida está na mão de Deus, e nós não sabemos nem o nosso dia de amanhã. Nós não sabemos se vamos acordar na segunda-feira. E nós queremos traçar projetos para 5, 10 anos. Isso é o coração do homem. Mas nós não sabemos o coração de Deus. Então o que eu quero dizer a você, faça seus planos, mas entregue o seu futuro ao Senhor.
Faça o seu projeto, mas entrega ao Senhor. As horas mais amargas que eu já vivi foi o tempo que eu fiquei mais forte. Doeu, machucou, e alguns aqui já conhecem minha história, não preciso repetir. Perda de filho, problemas de saúde, da família e outras coisas mais. Mas foi o tempo que eu mais me senti forte. Claro, doendo, chorando, ferido, mas foi o tempo que eu fiquei mais forte. Eu posso dizer uma coisa: todo esse tempo de notícias ruins, e agora, eu pude confiar no Senhor e pude ver o escape em todas elas. Em todas elas eu posso cantar: o Senhor não me abandonou, verdadeiramente. Em todas elas, em todo o caos, em toda a luta, em toda a dificuldade, o Senhor não me abandonou. Porque é uma diferença de você conhecer história bíblica, teologia, doutrina, estatuto. É uma diferença de você conhecer e viver. Viver vai muito além daquilo que a gente entende conhecer. Viver vai da alma, vai da cicatriz da alma, vai da dificuldade da vida. E o que eu posso falar com você, irmãos, e agora? Quando a notícia ruim chegar na sua casa, na sua vida, de algum momento, que você sente que tudo desabou sobre sua cabeça, essas duas coisas são importantes. Primeiro, ouça a voz de Deus. Procure conselhos em Deus. Busque em oração: Senhor, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou, qual a minha decisão. Não tome decisões precipitadas, não faça nada na emoção, na ansiedade, na raiva, no lamento, na dor. Procure ouvir a voz de Deus, porque José, ele foi dormir pensando, confuso. Mas uma palavra que Deus deu a ele, através do anjo, diz o texto, que tudo voltou ao seu lugar. Ele continuou com Maria, ele cuidou da criança, e aquele filho mais tarde, ele viu fazendo milagres. E o segundo conselho é que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma enfermidade, nenhum desemprego foge ao controle de Deus. Ele tem um controle sobre todas as coisas. Nós temos que nos cuidar, usar máscara, álcool gel, tem que fazer. Temos que trabalhar, temos que estudar, temos que fazer concurso, temos que entregar o nosso currículo, temos que fazer. Mas a provisão, a resposta final sempre vem do Senhor em nossa vida. Que você possa descansar quando a pergunta for assim: e agora? O que eu faço? Ouça a voz do Senhor, como José ouviu, e entregue o seu futuro, porque José continuou com Maria, casou com ela, e ele tocou o projeto, ele tocou o fluxo, ele foi junto daquilo que Deus havia apresentado para ele. E José não apareceu mais na história bíblica. Alguns momentos sim, depois eles aparecem, não há mais nenhum momento dele presente, mas a mensagem dele ficou. No momento de crise, de dificuldade, ouça a voz de Deus. Confie no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço pela tua fidelidade. Tu és o Deus presente em tempo de guerra, em tempo de doença, em tempo de luta. Eu te peço, a Deus, que o nosso coração esteja sempre quebrantado e humilde para ouvir a tua voz, para ouvir somente a tua voz, que todo orgulho, vaidade, querer, vontade seja quebrado, e que possamos, diante das notícias ruins, da dor, do sofrimento, daquelas coisas que acontecem e parece que caem em nossa cabeça, que possamos ouvir a tua voz e que possamos também colocar o nosso futuro diante do Senhor. Eu oro, ó Deus, por aqueles que estão lutando contra doenças. Pai, traga cura, traga milagres, porque nós confiamos no Senhor. Eu oro, ó Deus, por aqueles que buscam emprego, buscam trabalho para levar o sustento para a sua casa, o alimento. É claro que é um momento de desespero, de angústia, de ansiedade, mas, Senhor, faça o milagre acontecer, para que teus filhos possam ver a tua mão poderosa, e que mesmo diante das dificuldades, eles possam ouvir a voz do Senhor, e possam entregar o seu futuro, o seu destino nas mãos do Senhor. Senhor, eu oro também por aqueles que têm estado em família, filhos rebeldes, cônjuges rebeldes, problemas no lar, problemas de relacionamento, problemas de conflito. Senhor, que a tua mão poderosa, o teu Espírito Santo, possa agir de tal forma que venha desfazer todo o embaraço do mal, toda obra do maligno, toda obra, Deus,
que venha trazer contenda, divisão, que não provém do Espírito Santo de Deus. Que seja desfeito no lar, na família, e que haja paz para a honra e glória do teu santo nome. Protege seus filhos, abençoe seus filhos, dê a ele coragem, ó Deus, e ousadia para vencer as tribulações que se levantam contra nós. Que o Senhor nos ajude nesse tempo de dificuldades que vivemos. Que o Senhor esteja conosco em todo momento. Dê-nos uma manhã de paz, uma tarde abençoada, e que logo mais à noite possamos retornar para louvar e buscar a sua presença. É o que eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém.